Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonissol, sou médico e o assunto de hoje é tensão pré-menstrual e uma forma mais grave que é a desordem disfórica pré-menstrual. Então, para a gente falar que uma mulher tem tensão pré-menstrual, tem TPM ou a forma mais grave, a gente precisa entender que precisa ser cíclico, ou seja, precisa estar relacionado com a última fase do ciclo, tá? Então os sintomas começam no término do ciclo menstrual e eles começam a melhorar a partir da menstruação. Então qual é o primeiro problema? O primeiro problema é que isso daí virou como se fosse um defeito, um problema. Você tem TPM e isso é negligenciado por parte dos profissionais. E muitas mulheres que têm TPM, na verdade elas têm a desordem disfórica pré-menstrual. Então, para vocês terem uma ideia, 90% das mulheres vão ter TPM numa fase da vida. Geralmente é no início da vida reprodutiva, nos primeiros anos de vida reprodutiva, ou seja, dos 15 aos 17 anos e no final, depois dos 40 anos, esses sintomas começam a ficar piores. Então, você tratar isso de uma forma pejorativa, classificando isso como um defeito, você tem TPM, e até mesmo você se rotulando, é um problema muito sério. Por quê? A grande maioria dos profissionais não perguntam para as mulheres como é essa situação. Então você precisa se interessar por essas queixas e o mais importante, identificar se isso traz um prejuízo nas funções sociais. Então o que é uma função social? Por exemplo, você ser mãe é uma função social. Se a sua raiva, se a sua tensão, se a sua irritabilidade prejudica o seu relacionamento com os seus filhos, você tem uma desordem disfórica pré-menstrual. É lógico que existem critérios para fazer o diagnóstico, que não é o objetivo dessa aula. A gente até pode falar isso um dia, mas como esse é um vídeo informativo, o que eu quero dizer para você, mulher que está assistindo isso, ou para você, profissional que está assistindo esse vídeo, é que isso precisa ser visto. Okay? Então, se isso prejudica as funções sociais, uma outra função social, o seu trabalho. Então, se isso está prejudicando o seu trabalho, seja você faltando trabalho, seja você arrumando um conflito com alguém, isso trazendo mais raiva, mais tensão, mais irritabilidade, mais tristeza e também sintomas físicos, sintomas somáticos, dor de cabeça, dor nas articulações, dor abdominal, cansaço, tá? Dormência nas mãos, sensação de pernas pesadas, sensação das mamas pesadas, tudo isso tem tratamento. E qual é o tratamento convencional? O tratamento convencional, geralmente, você dá um anticoncepcional, tá? Que a gente sabe que é cancerígeno, está escrito no site da própria Sociedade de Mastologia, tá? Se alguém acha que isso é conversa fiada, para com essa história, ok? A gente precisa, muitas mulheres recebem um antidepressivo, muitas mulheres recebem um agonista dopaminérgico que a gente usa, por exemplo, para tratar Parkinson, que é a cabergolina, tá? Então, o tratamento convencional, ele não olha para a raiz do problema. Então, qual é a raiz do problema? A raiz do problema é uma desregulação do estrogênio e da progesterona, gerando uma má qualidade dos neurotransmissores. Os hormônios relacionados com o relaxamento, principalmente uma falta do GABA, que traz uma falta de relaxamento, e uma diminuição também da serotonina e da dopamina, gerando um processo de tristeza, de sensação de menos-valia, de fracasso, de ansiedade. Então, essa desregulação de neurotransmissores, ela acontece muito pela dieta. Então, tem um estudo muito interessante que mostrou que as mulheres que têm TPM, elas têm uma alimentação pior do que a alimentação ocidental dos Estados Unidos, com consumo absurdamente alto de açúcar, absurdamente pobre em zinco, absurdamente pobre em cálcio e antioxidantes, quando comparado com as mulheres que não têm TPM. E aí, o que eu faço? Eu ataco o sintoma, dando um medicamento químico. E não é esse o caso. O que eu preciso para resolver o problema da TPM? Eu preciso do óleo de Prímula. Então, um estudo mostrou que as mulheres que têm
TPM, elas têm uma dificuldade de transformar o ácido linoleico em ácido gama-linolênico. Deixa eu dar uma copiada aqui, em ácido gama-linoleico. Então, o óleo de prímula, ele já tem o GLA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o óleo de prímula, 1 grama, 2 vezes ao dia, longe das refeições. Eu vou fazer também uma reposição de zinco, de magnésio, de vitamina B6 e de cálcio. Teve um trabalho que mostrou que 500 miligramas por dia de cálcio foi capaz de reverter 45% da TPM e melhorar os sintomas em 75%. Apenas a suplementação de cálcio. Então, o cálcio precisa ser reposto. Qual a dose? 500 miligramas. Ah, doutor Vinícius, mas o cálcio vai para as artérias. Coloca a vitamina K se você quiser. Mas não é isso. Se você estiver inflamado, você vai depositar o cálcio nas artérias. Não precisa ter medo. Por quê? Quando você está com TPM, você tem uma obsessão por doce. Precisa comer doce, até porque o doce vai favorecer a entrada do 5-hidroxitriptofano para virar serotonina. Por isso que a mulher quer comer doce, mas isso não resolve. Não faça isso. Faça o que eu estou te falando. Então você vai entrar com o GLA, que é o óleo de prímula, e você vai entrar com o Vitex Agnus Castor. Então teve um trabalho com 1.500 mulheres, é um N enorme, principalmente quando a gente fala de fitoterapia, porque eles não têm grana para produzir um trabalho. A fitoterapia não tem o comercial. Então é difícil você ver. Então tem um trabalho com 1.500 pessoas mostrando que o Vitex Agnus Castor, que tem a casticina, que tem esse nome porque ela era usada nos padres para diminuir a libido, o que ela faz? Ela diminui o LH e ela diminui a dopamina. E existe um componente de aumento de prolactina na TPM. Então, essa droga é a excelente droga de escolha também para as pacientes que têm aumento de prolactina, que a gente não descobre a causa, não consegue ver nada na ressonância da hipófise. Então, você vai entrar com o Vitex Agnus Castor 100 mg, a dose é 50 a 150 miligramas 2 vezes ao dia. Você entra com 100 miligramas 2 vezes ao dia. Mais o GLA, quiser fazer um ômega 3, melhor ainda, tem vários trabalhos mostrando que o ômega 3 melhora a TPM, ok? Você também faz uma suplementação de zinco e você melhora a sua alimentação. Diminui a quantidade de carboidrato simples, aumenta a quantidade de carboidrato complexo, que também faz a mesma função de melhorar os níveis de serotonina, sem ferrar a sua microbiota intestinal, sem produzir excesso de insulina. Por quê? O excesso de insulina também é prejudicial para a tensão pré-menstrual e para a desordem disfórica pré-menstrual, que, como eu disse, é uma forma grave que traz prejuízo social para essa mulher. Então, se você está nessa situação, você tem TPM, essa TPM é uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado na sua vida. TPM não vem do nada, isso não é um castigo. Você não precisa sofrer nesse momento da sua vida. Existe um tratamento natural, simples e o melhor. Vai ajudar você a emagrecer, vai ajudar você a ter mais memória. Uma outra coisa importante na desordem disfórica é o prejuízo da memória. Nesse período, a mulher ela perde a capacidade de cognição, de processamento de ideias, de processamento de palavras, de se comunicar. Então, assim, eu não posso, como um médico, principalmente defendendo o movimento da medicina integrativa, deixar de falar para você que é profissional, que está me assistindo, se interesse pela sexualidade da sua paciente. Pergunta se ela consegue ter orgasmo, pergunta como é o final da fase do ciclo dela, se ela fica muito nervosa, se ela fica muito irritada, porque isso é uma pista para você o quê? Prevenir o adoecimento, tá? Eu poderia falar de um monte de outras plantas, ok? Só que essas que eu falei, tá? O óleo de prímula, aí assim, precisa ser um bom óleo de prímula, não fazendo propaganda, mas já fazendo. O Gamma Lift Essential Nutrition não tem erro, ele é muito bom, não tenho conflito de interesse, não sou dono da Essentia, não recebo nenhum dinheiro de nenhuma indústria farmacêutica, nem indústria de fitoterápico, nem farmácia de manipulação, mas realmente é um produto de qualidade. Então você vai tomar o óleo de prímula, o GLA,
que pode ser o Gamma Lift ou qualquer um outro que você queira usar. Você vai fazer essa suplementação de cálcio, magnésio, zinco e vitamina B6. Quanto de cálcio? 250 mg. Quanto de B6? 30 mg é uma ótima dose. Se você usar vitamina B6 por muito tempo numa dose alta, você pode ter uma neuropatia periférica sensitiva com alteração de sensibilidade pelo uso crônico de altas doses de vitamina B6. Tá? Uma outra planta que é excelente, tá, para dor de cabeça na TPM é o Salix alba. O Salix alba, que é o carvalho branco, tá? Ele tem uma substância muito parecida com a AS, com a aspirina. Tanto é que você precisa tomar cuidado se você está usando anticoagulante, que é excelente para dor de cabeça. Então você pode associar o Salix alba. E se você gostou desse vídeo, tá? E se você também fizer o tratamento e melhorar, deixa seu comentário. Para quê? Para que esse nosso movimento de uma medicina mais natural, mais focada em equilibrar as coisas e não ficar atacando sintoma, possa ganhar força. E para o meu canal também ganhar força. Se você quiser se inscrever, você vai ser muito bem-vinda. Eu vou adorar você aqui no nosso canal, assistindo os nossos vídeos. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a TPM, falando sobre a TPM hídrica, que é aquela TPM que retém líquido, que tem a sensação de pernas pesadas, que tem tontura, que tem cansaço, que tem uma tensão nas mamas, a sensação de que o tórax está rígido. E eu te vejo no próximo vídeo falando sobre TPM hídrica. Até lá e um grande abraço para você.